Olá pessoal, sou Maurício Folco Vaz e vamos conversar a respeito do diagnóstico e da identificação de alterações que os nossos pacientes podem apresentar e que não são a queixa principal deles, que motivaram a nos procurar, que motivaram a consulta. Será que nós estamos identificando alterações pequenas que podem estar presentes embaixo da língua, lá por perto do assoalho bucal? Será que um lábio como esse aqui, que apesar de não ter uma patologia instalada, mas dá sinais claros de que precisa de atenção, nós estamos percebendo? Nódulos submucosos, alteração de cor na língua de diferentes naturezas, de diferentes tipos. Embora algumas dessas alterações sejam anatômicas, o paciente sabe que tem, nós mostramos isso para o paciente, nós mesmos identificamos e registramos a presença dessas alterações. O que nós precisamos procurar? Nós precisamos procurar nódulos, edemas, cicatrizes, deformidades, assimetrias e mudanças de cor. A proposta é que a gente se liberte um pouco daquele clássico do exame da odontologia com o odontoscópio, a sonda exploradora e a pinça, porque verdadeiramente nesse processo nós precisamos tocar o paciente, nós precisamos examiná-lo com as nossas mãos e sentir essas diferenças. São muitas estruturas para serem examinadas, os lábios, a língua, palato, véu palatino, pilar da amígdala, e também dentro desse processo estão os dentes, mas aqui o odontoscópio vai nos ajudar para afastar, para iluminar, mas o nosso principal instrumento de investigação é o tato, é o exame físico verdadeiro do paciente. Precisamos que esse paciente tire as suas próteses, porque embaixo delas podem haver alterações, e para esse exame nós vamos precisar de alguns requisitos um pouco diferentes. Vamos precisar de luvas, como sempre, de espátulas afastadoras para poder deslocar a língua e os lábios, e nisso o odontoscópio pode nos ajudar, de gaze para tracionar a língua, tracionar o lábio e para secar as estruturas, para que nós possamos observá-las sem a presença de saliva. Uma régua para medir essas alterações, e como usaríamos uma régua dentro da boca? Pode ser uma daquelas réguas pequenas que os endodontistas utilizam para fazer as odontometrias. Luz adequada, e podemos também usar alguns instrumentos para sofisticar o processo, como uma agulha hipodêmica ou mesmo uma agulha gengival da anestesia, para testar a sensibilidade em diferentes áreas da boca, e uma lâmina de vidro para pressionar e testar as lesões que têm alteração de cor para o escuro. Com tudo isso, nós precisamos padronizar essa abordagem e registrar esses dados sempre da mesma maneira, para o mesmo paciente e para os diferentes pacientes, de forma que isso fique sistematizado. Então, a proposta é que se faça uma identificação precoce das alterações que o paciente apresenta, independente disso ser a queixa principal dele ou não. Para isso, nós precisamos fazer a busca ativa dessas alterações. Realmente examinar o paciente procurando tudo que pode ser diferente. Isso, com certeza, vai trazer um impacto positivo na vida dele. Quer seja por saber de alterações que ele tem e que ele não havia percebido, quer seja porque nós somos capazes de diagnosticar processos ainda no seu início e realmente ajudar o paciente. Porque depois que as alterações têm esse tamanho, as doenças estão instaladas, o próprio paciente sabe o que está acontecendo, a solução ela é muito mais difícil e muito mais complexa. Transformar a vida do paciente é importante? Transformar de forma positiva? Claro que sim. Por quê? Porque curar transforma. E isso é fundamental na nossa profissão. Então, se você gostou dessa conversa, se você gostou dessa linha de raciocínio, dessa maneira de pensar e abordar os pacientes, eu te convido a visitar a página www.curartransforma.com.br e baixar gratuitamente um livro que nós escrevemos que trata desse processo de diagnóstico e desse processo de exame que se chama Como Curar Esses Pacientes.